extrapolado, além do que aconteceu, da derrota e tal, o grande problema é que antes dessa derrota, outras derrotas aconteceram. Antes dessa derrota, perdeu pro Coritiba em casa, perdeu pro Botafogo goleado, Botafogo que já desclassificado da Libertadores, na sequência foi goleado também, pega um Corinthians misto aqui, empata. Então esse é o problema. E outra coisa, falamos agora há pouco lá na Band News, eram os convidados, segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, Band News FM 89.5, também no youtube.com.br TV Band Minas, aliás, show de audiência, desculpa. Então é o seguinte, o grande problema é que a vitória, aliás, o título conquistado diante da vitória no Campeonato Mineiro, isso ofusca um pouco do que vinha acontecendo. A porradaria ofuscou ainda mais. Mas convenhamos, se você somar o que o Cruzeiro fez até hoje no Campeonato Brasileiro com o que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro, tira a questão do título, tá? Que a zoeira ia durar só até meio-dia da segunda-feira e foi exatamente o que aconteceu. O próprio Tite saindo do gramado do Mineiro foi perguntado, e a partir de agora a pressão volta na quarta-feira já. E voltou mesmo. Porque o grande problema é que perdeu, hoje pode inclusive fechar a rodada na lanterna. Nós vamos normalizar isso? Nós vamos normalizar? Nós vamos achar que o Cruzeiro só tem isso para entregar? Que é só uma questão física ou que tem um monte de problemas envolvidos? Um deles é que ninguém está sabendo explicar, cara. Ninguém. O Tite na coletiva não sabe explicar. O Mateuzinho vai para... Eu estou cobrando o Mateuzinho porque eu vi ontem na Samuca TV, ele na zona mista lá. Ele não sabe o que dizer. O Lucas Silva, você pega ontem... Vou até fazer uma propaganda para a Samuca aqui. Ele não precisa, né? E é merecido o trabalho dele. Sujeito honesto tem que se dar bem mesmo na vida. Então é o seguinte, o que acontece? Pega a entrevista do Lucas, eu adoro o Lucas Silva, pega a entrevista do Lucas Silva para a Samuca ontem, na zona mista. Cara, ele replicou tudo na zona mista o que foi falado dentro do vestiário. Ó, a resposta é essa aqui, ó. Pá. Até o jeito dele falar, responder, você via que era algo meio que já coordenado dentro do vestiário ali depois da derrota. Ô, gente, o Cruzeiro pode fechar a rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Aí como é que você pode normalizar uma queda física, uma queda no aspecto coletivo, até a queda técnica individual, obviamente, vem, porque o coletivo não está do jeito que se espera. E outra coisa, também está jogando futebol fronha. Precisa competir mais do que estava competindo. Não dá para achar que é normalizar, achar que está tudo certo. É pressão sim, é obrigado a ganhar do Vasco sim. Agora, o duro sabe o que é? É ser obrigado a ganhar do Vasco. Se o Vasco consegue um empatezinho hoje, pula o Cruzeiro na tabela, chega com moral aqui domingo. Eu vou olhar para esse jogo e vai achar que o Vasco é a baba do boi cansado? Eu não vou. Quem quiser tratar assim, pode tratar. Mas tem que ganhar, porque se não ganhar do Vasco domingo, vai cair até minha mãe do céu. Boa tarde, mano. Boa tarde, HG. Tá boa tarde bonito, a todos. hein? Gostosão, bonito, cheiroso. Parecendo aquela roupa dele tá parecendo tio de guerra. Tio de guerra 04019. 04019. Na década de Soldado 90. Valu! Década de 90. Eu era o número 721. E lá era Até a década de 80. Era Valu. Ah, era Valu mesmo? Eu tenho uma gandola, inclusive, com sotaque aqui. Eu era Novaes. Valu, 721. Pergunta pra mim o que eu era. O que você era? Nada, eu vazei. Vazou, né? Vazou. Na apresentação mesmo eu já pedi dispensa. Fugiu. Preciso dormir. Noivo em fuga. Eu tava começando meu namoro com a Cris. Aí eu olhei pra aeronáutica ali em Lagoa Santa. Olhei bem pra aeronáutica assim. Olhei pra foto da Cris no telefone. Não, era a foto do telefone, não tinha WhatsApp não, tá, irmão? Aí eu olhei pra foto da Cris no telefone, olhei pra aeronáutica, olhei pra foto na carteira. Prazer, aeronáutica. Foto na carteira. Enquanto isso, o Thiago Fernandes estava em Londres, curtindo a vida lá em Londres, adoidado, né? Você tava não. Fotinha do papai. Fotinha na carteira. Eu era mais na carteira. Diga, Valu. Ô, HG, boa tarde pra você, todos no estúdio, a quem nos assiste. Eu, em momento algum, HG, da campanha do Cruzeiro, a campanha que foi uma campanha de título no Mineiro, eu nunca me desviei do que o Cruzeiro vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. Então, fico muito à vontade. Inclusive, aqui na segunda-feira, a gente levantou a questão, o debate, né? Diminui a pressão para o Cruzeiro, para os jogadores, para o Tite, agora no Campeonato Brasileiro, na sequência, depois da conquista do Campeonato Mineiro. Eu fui taxativo e a minha opinião é de que não diminuía essa sequência e que existiria um breve respiro de segunda-feira até o momento que a bola rolasse ontem no Maracanã. Tô vendo muita gente falando também que ontem no Maracanã era isso mesmo. O Cruzeiro com os desfalques que tem, sem Caio Jorge, sem Romero, sem o William, era o que o Cruzeiro poderia fazer. Cara, o Cruzeiro que entrou em campo ontem, mesmo com esses desfalques, pergunto a todos aqui, alguém aqui acha que o Cruzeiro que entrou em campo ontem é pior do que o Lanús, que enfrentou o Flamengo no Maracanã? Não. Mas nunca! Então, esse papo de que era o que dava pra fazer. O que dava pra fazer era perder de 2-0. Assim, onde que tá a ambição, sabe? De um grupo que foi capaz de enfrentar o Flamengo há 5 meses atrás,
É tempo? Mas não é assim, a gente não tá falando de 5 anos atrás. E que foi capaz de jogar contra o Flamengo, de medir forças, mesmo esse Flamengo tendo o elenco que tem, a capacidade que tem, enfim. O Cruzeiro entra ontem, mais um gol disperso, né? O Neiser Vídea-Real, depois de uma cabeçada do Ortiz na trave, onde a defesa do Cruzeiro marca mal o escanteio, a bola parada, ele faz um passe que é equivocado para trás, faz um passe ruim para trás, ele erra, mas na sequência outros 3 jogadores para mim também acabam errando. O Fagner, o Fabrício Bruno é driblado, o Vidalba chega para estourar a bola e ela sobra nos pés do Pedro, que não perde a oportunidade. Com 10 minutos o Cruzeiro já poderia estar perdendo por 2-0, o Fabrício Bruno salva um gol do Arrascaeta em cima da linha. Cruzeiro novamente, né? Olha só, nunca aconteceu aqui no programa. Vamos falar novamente que depois disso o Cruzeiro até foi bem no primeiro tempo, mas é isso que o Cruzeiro é. Aliás, no Brasileiro é só isso que o Cruzeiro é. É o time do primeiro tempo ok contra o Botafogo, é o time do primeiro tempo ok contra o Coritiba, é o time do primeiro tempo que não é ok contra o Mirassol, mas fez um gol e saiu empatando, é o time do primeiro tempo ok contra o Corinthians, que termina o primeiro tempo vencendo de 1-0, e novamente, né, é o time do primeiro tempo ok contra o Flamengo. No segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim, para mim, usando muito mais um expediente que ele tem muito costume de fazer, de controlar o jogo do adversário sem a posse de bola. O Cruzeiro foi tentar chutar a primeira vez, aos 22 da segunda etapa, um chute desviado, e dali por diante o Tite fez algumas mexidas. Acho que ele demorou demais a colocar Arroio no jogo, o jogo pedia isso, ele coloca só aos 40 minutos, e aí fica muito tarde. HG, mais uma vez, um Cruzeiro se ressentindo muito da questão física, foi o 12º jogo consecutivo deste Cruzeiro, usando o seu elenco principal. Todos estão assim. Não, na verdade não. Existem equipes que administraram de uma forma diferente. O Cruzeiro, desde aquele jogo contra o Atlético, o jogo na fase de classificação ainda, nunca mais parou de usar o seu elenco principal. Eu acho que é só isso? Não, eu não acho que é só isso. O Tite não consegue fazer com que essa equipe tenha aquilo que ele quer, que é posse de bola, mas dinamismo também. O Cruzeiro troca passes com muita letargia. Isso favorece muito a uma equipe que marca muito bem ou uma equipe que marca muito mal. A gente viu, por exemplo, ontem o que o Atlético sofreu contra o Internacional. O Cruzeiro não foi capaz de fazer aquele apuro pro Atlético, porque troca passes com muita lentidão. Para fechar, o Cruzeiro tem a pior campanha em campeonatos brasileiros de pontos corridos após a 5ª rodada. Alguém há de falar, em 2019 não foi pior? Não, não foi pior. Após 5 rodadas, o Cruzeiro tinha 6 pontos. Hoje tem 2. Nem em 2011, quando o Cruzeiro também foi muito ameaçado, o Cruzeiro após 5 rodadas tinha 3 pontos. Detalhe, é a pior defesa, 11 gols sofridos em 5 jogos, segundo pior ataque, apenas 4 gols marcados. E detalhe, o Cruzeiro sofreu 3 derrotas no Campeonato Brasileiro em 5 rodadas. No Campeonato Brasileiro ano passado, HG, em 38 rodadas, foram 6 derrotas. O Cruzeiro já sofreu metade das derrotas no ano passado em apenas 5 rodadas. Vocês só não podem dizer que a culpa é da imprensa, né? Vocês só não podem dizer que a imprensa está com má vontade, que a culpa é da imprensa, né? Que a imprensa não corre, a imprensa não contrata, a imprensa não demite, a imprensa não vai para campo, a imprensa quando ganha título, a imprensa não recebe medalha, troféu. Então a culpa é da imprensa não. Os números estão aí e são contra tudo aquilo que está acontecendo no Cruzeiro. Além dos números, das estatísticas, o que você está assistindo também é contra o momento do Cruzeiro. Agora, já falei, vou repetir. Se não ganhar do Vasco domingo, 8h30 da noite, é ótimo horário. Nossa, se tiver chovendo então... Gente, o domingo, 8h30 da noite, com chuva, é do cacete pra você ir pro estádio de futebol. Pô, é bom demais. Trânsito tranquilo. Aí você liga a palheta do carro, o vidro fica tudo embaçado. Aí, buraco na rua, aí você vai, paga quanto que é o estacionamento do Mineirão? 80 pila, 95 pila de estacionamento. Aí você entra, aí chove, vento, frio desgraçado, 8h30 da noite. Aí o jogo acaba 11 horas da noite. Você vai embora, chega em casa meia-noite para acordar às 6 para trabalhar. É uma beleza, vem cá, Karina, vamos proteger esse povo, Karina. Aí ele demais, não tem não? Me dá o Tite falando aí para os meus colegas comentarem aqui, roda aí. É uma situação bastante incômoda, difícil, é difícil absorver. Não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Fica uma sensação do jogo final de estar próximo do empate, aí tu toma o segundo gol. É a minha sensação que eu tive do jogo. Isso acaba determinando, sim, uma pressão pela grandeza que é o Cruzeiro e pela necessidade que ele tem urgente de recuperar. Olha aí, desculpa, me pegou no pulo. Mas é porque isso aí foi igual o Chaves. Quando ele então não sei o que, fala assim, que ninguém interrompa mais o mestre linguiça. Isso, então eu vou falar o que eu estava falando. Eu não entendo a coletiva do Cara, Tite. eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa que está assistindo, eu não entendi nada que eu não entendo, desculpa, eu amo futebol, vivo futebol já trocentos anos, mas eu não consigo assimilar o que o Tite
tenta passar. Mas não é de agora no Cruzeiro, tá? Eu tô falando disso de época de Corinthians, de época de Atlético, de época de seleção brasileira, de Grêmio. Eu não consigo. Eu quero de verdade evoluir, porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Eu quero chegar ao ponto de assistir uma coletiva do Tite e falar exatamente o que ele quis dizer na linguagem mais popular possível. Porque eu ainda não atingi o conhecimento para decifrar tudo que o Tite fala. Sabe, desculpa, meu povo. Boa tarde a todos aqui do estúdio, pessoal de casa. Sabe o que é o que eu acho que pega mais pro torcedor do Cruzeiro? Que ele assiste a coletiva do Tite. Eu acho que ele não passa nenhuma expectativa de algum tipo de melhora ou de que você possa ver algo diferente já contra o Vasco. Ontem, pelo menos no meu ponto de vista, deu para mostrar que o Cruzeiro ele é altamente dependente do Caio Jorge para fazer gols. Muito. E do Romero também. Né? Porque, não, do Romero é uma questão de marcação. Especificamente para fazer gol. E aí eu acho que é uma questão até de você olhar para o banco e ver que as opções elas não estão à altura. Ah, mas que você quer jogador à altura do Caio Jorge? Claro que é muito difícil hoje, talvez o melhor atacante do Brasil, mas eu penso no aspecto de entrar e corresponder de alguma forma que possa agregar o time. Né? Pô, o Cruzeiro tem uma dificuldade para poder finalizar no gol adversário, para poder ter uma imposição ofensiva muito grande. E olha que ontem até no primeiro tempo, eu achei um primeiro tempo razoável do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro teve algumas oportunidades, a cabeçada do Fabrício Bruno, um chute do Dois prensados, né? Do Christian e do Matheus Pereira. Só que aí depois, cara, você só vai vendo isso, que o time mais do mesmo. O time perde aquela coisa e na hora que ele vai vindo, aí você vê algumas falhas, né, da defesa na hora de sair com a bola. Eu volto a dizer, para mim o Tite destruiu tudo que o Leonardo Jardim fez com esse time ano passado. O Tite conseguiu destruir. Não acredito que o Tite vai conseguir fazer com que o Cruzeiro melhore. Acho até que a questão do título encoberta muita coisa, porque muita gente pode falar assim, agora ganhou o Campeonato Mineiro e agora as coisas vão melhorar. Porém, a gente sabe qual que é o nível do Campeonato Mineiro, como o Atlético chegou na final, como o Cruzeiro chegou na final. Não, eu falo porque o senhor, inclusive, foi um que falou que a pressão ia diminuir. Eu acho que não diminui. Essa derrota aumenta a pressão. Eu acho que se perder para o Vasco, então... Ele seria demitido na segunda-feira se tivesse perdido. Se ele entendeu? Se ele perde o título ele seria demitido na segunda-feira. Mesmo ganhando do Atlético, criou-se uma expectativa muito... Aqui, o resultado da derrota do Cruzeiro para o Flamengo normalmente é algo que a gente vai chegar aqui e vai falar assim, não, é um resultado anormal. Não é. Não, mas o Cruzeiro se colocou mas é a maneira que o Cruzeiro joga. Não, eu acho nem que seja maneira, cara. Eu também acho que o primeiro tempo foi bom, pra mim o time sentiu fisicamente no segundo, mas o que faz pra mim com que o Cruzeiro tenha essa necessidade é o que o Cruzeiro fez até agora no campeonato. Mas você não vê que o Cruzeiro parece que acomodou, beleza, vai perder o Flamengo, é normal perder o Flamengo. O que o Valu comentou, o HG também, parece assim, beleza, tranquilo, vamos perder o Flamengo, tá bom e tal. Torcedor, cara, ele quer ver um pouco mais de entrega. Ele quer ver um time que encantou. Ano passado, o Cruzeiro foi lá. Quanto foi o resultado? O Cruzeiro foi 0x0. 0x0 e o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. O Cruzeiro teve ótimas oportunidades no segundo tempo. Eu achei que o Cruzeiro foi melhor. Melhor que o Flamengo. Agora ontem não. Ontem não. Cara, o Cruzeiro tá chato de ver. É chato ver o Cruzeiro. Do mesmo jeito que a gente falava assim, gente, o ano passado, aqui, a gente falou que como é bom ver o Cruzeiro jogar. Quando o Breno fala de características, rapidinho, Elton, o Cruzeiro não tem mais um time que consegue chegar ao ataque com poucos toques. Então, e o que... Pra mim foi a principal perda. E Valu, o que era isso? Era gostoso de ver. Hoje o Cruzeiro é chato pra caramba. O time do Cruzeiro hoje é muito chato, lento, é burocrático, lento, e isso é do traço do treinador, foi o treinador que fez isso. Agora a gente pode falar, eu tentei passar a mão na cabeça do Tite de tudo quanto é jeito, de dar tempo, dar oportunidade, as coisas vão melhorar, ele vai acertar, vai encontrar. Não, eu concordo com o Breno, ele atrapalhou o que estava certo. Hoje o Cruzeiro é um nada. Olha só, se o Campeonato Mineiro... Peraí, só um minuto. Se o Campeonato Mineiro tivesse terminado aos 49 minutos, não tivesse acontecido a briga, a gente chegaria aqui na segunda-feira para falar assim, foi disparadamente a pior final que nossa geração presenciou. Fácil. E o que diz respeito a isso? A baixa qualidade técnica que os dois demonstraram em campo. Só que os nossos debates e todos os outros debates partiram a confusão. Vamos falar, a gente falou muito da confusão. E eu acho que o campeonato do Cruzeiro foi melhor que o do Atlético, foi melhor do que de todos os outros que participaram. Mas não foi um grande campeonato. Mas não foi um grande campeonato. A gente tem vários pontos para criticar o Cruzeiro ao longo dessa temporada. E quando chega, agora, o recorte é Campeonato Brasileiro. Gente, o Cruzeiro tem 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. É extremamente preocupante. O sinal de alerta tá ligado no Cruzeiro, sim. E olhar a tabela de classificação dá ainda mais desespero. Porque você já vai vendo o G6, o G3 se afastando, o G5 se afastando e você lá embaixo. Então é grave. O Cruzeiro hoje tem que olhar para o 16º colocado. Não, é muito grave. Eu compreendo. O Cruzeiro passa a ter obrigações daqui para o decorrer da temporada por causa desse início de Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro tem. Eu estava falando isso com o Elton hoje lá na rádio, ele não gosta que a gente fale sobre a palavra obrigação. Mas quando eu falo obrigação, eu não falo em função do Cruzeiro ser superior ou não a uma equipe. A tabela. Mas em relação à tabela do Cruzeiro. Como eu disse, o Cruzeiro tem 2 pontos em 15 disputados. O Cruzeiro é hoje
a segunda pior equipe do Campeonato Brasileiro, atrás somente do Vasco. Ou melhor, à frente somente do Vasco. O Cruzeiro passa a ter a obrigação de ganhar do Vasco, de ganhar do Atlético Paranaense, de ganhar do Santos. O Cruzeiro passa a ter a obrigação de vencer todas essas equipes. Ô, Thiago. Então, assim, é hoje uma necessidade que surge em relação a essa equipe do Cruzeiro. E se não vencer, cara, a situação se complica. Ô, Thiago. Por isso eu concordo com o Valu. O Cruzeiro hoje tem que olhar, sair do rebaixamento. Saiu do rebaixamento, o Cruzeiro pode pensar em outra coisa, mas hoje é sair E, disso. Thiago, e olha como isso pode prejudicar a temporada. Porque o que você planta aqui, você vai colher lá na frente. Vai chegar um momento que o Cruzeiro vai precisar fazer um campeonato brasileiro de recuperação, olhando para trás com preocupação com o Z4. Na situação que ele está hoje. E se isso acontecer em uma fase determinante de Copa do Brasil e de Libertadores? Como que vai ser a pressão? Como que esse time vai jogar? Isso já aconteceu em 2019, se eu não me engano, o Cruzeiro com pressão Foi de semifinalista de Copa do Brasil. Como que ficava? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem que Então, tem que ir pro essas brasileiro, se responsabilidades. isso acontecer, Então, tá? essas responsabilidades que estão acontecendo hoje pode prejudicar o Cruzeiro na Libertadores, na Copa do Brasil. Vocês odeiam fazer, mas não tem como no lugar que a gente vive e trabalha, a gente não fazer. Vocês odeiam traçar paralelo entre Cruzeiro e Atlético. Eu vou traçar. É impossível a gente aceitar que o Cruzeiro faça no ano uma campanha igual ou inferior à do Atlético. E por vários motivos, por várias razões. Quando a gente fez aqui o comparativo, na nossa tier list aqui, é tier ou tire, hein? Tia. É tier mesmo. Então a gente fez a tier list aqui, aí o Cruzeiro ganhou. Todas os últimos pau a pau que a gente fez aqui, o Cruzeiro ganhou. Aí olha para o que o Cruzeiro apresentou no ano passado e olha para o que está apresentando esse ano. Então, se você hoje, aqui o André está aqui no meu ouvido assim, se o campeonato acabasse, eu acho isso cretino. Mas com Mas 5 é o André que rodadas. está falando aqui. Se o campeonato acabasse hoje, o Atlético estaria na frente do Cruzeiro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Cruzeiro não pode e ninguém pode normalizar que numa virada de ano tem uma queda tão acentuada. Não pode. Nós não podemos normalizar o que está acontecendo com o Cruzeiro até aqui no Campeonato Brasileiro. Os jogadores são responsáveis, o Tite é responsável. Porque por mais que muita gente aponte para a direção, falta um ponta? Falta. Falta um... O que a gente pediu além do ponta, vamos dizer? Cara, Volante. Zagueiro. Primeiro volante. Zagueiro, volante e mais um atacante. Então, beleza. E o Cruzeiro não. Aí o Cruzeiro trouxe o Gerson. Se hoje a janela está aberta, o Cruzeiro precisando de todos esses jogadores, aí o Pedrinho chega e diz assim: vou buscar o Gerson. Alguém e fala, não, eu vou buscar o Gerson e aí eu vou priorizar o que eu tenho no elenco aqui com as demais posições. A maioria diria que, bom, a vinda do Gerson pode mudar o patamar. Mas mudou? Ô Gerson, é só isso? Porque se for só isso, azedou, ué. Agora, o grande problema é, o Gerson está jogando isso, só isso, porque é com ele ou é com o treinador que está colocando ele para correr num setor errado? Para mim é o posicionamento do Gerson. Então é o treinador. Então é treinador. Então é treinador, porque é o Mas seguinte... é uma impressão que eu tenho. Eu não posso falar que é isso. Não, mas a sua impressão é a mesma que eu E é tenho. baseada no campo. Você pega- Jogou pelo lado direito, começou pelo lado direito, passou por ser segundo volante, agora é o lado esquerdo. Cara, eu acho que o lado esquerdo tá pior do que quando ele jogou do lado direito. E nenhum dos dois parecido com o que ele foi aqui como segundo volante. Eu acho um desperdício você pegar o Gerson e meter de lado. Entendeu? Que é mais ou menos É o que pra você pegar de falou lá na frente, rádio. vendo o jogo óbvio, como todo. Pela visão, pelo tanto que ele joga fácil. Agora, eu só tô achando, cara, que estão normalizando demais. Isso aí, a campanha tá ruim, daqui a pouco muda. Ah, não, pega o Vasco aí, ganha do Vasco. Vocês não ganharam do Coritiba, gente. Vocês não ganharam do Coritiba. Ah, mas o Coritiba ganhou do Corinthians. Sim, ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians. Aí tomou Agora 3 o gols pra Corinthians achar. B veio aqui, o mistão quente do Corinthians, perdeu, empatou. E o Então, Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno também O que aconteceu? tá longe, né? A espinha dorsal. Aí eu acho que é um contexto de equipe, né? Quando uma equipe, a gente agora, essa semana mesmo, o André, que está nos acompanhando aí, elogiou muito o Mirassol, né? Falando, ele até brincou assim, pô, como esses caras que não são tão bons, vou usar esse termo, tá, chefe? Como esses caras que não são tão bons jogam esse futebol, né? Porque é um time bem treinado. treinado. Eu acho que um time bem treinado, ele acaba elevando jogadores que são muito limitados e fazem jogadores de capacidade técnica ficarem em grande ascensão, e o contrário também acontece. Pelo menos Exatamente. é a impressão que... O Mancini falou isso, né, quando ele esteve na HG Play essa semana, né, que o coletivo importa muito, ajuda Muito, demais muito. ao desempenho dos jogadores Mas claro que individualmente. fazendo recorte individual... Hoje eu estava escutando o senhor no rádio, na Band News na Obrigado área, pela audiência. e você disse que conversou com uma pessoa do Cruzeiro que falou que qualquer tipo de situação que pudesse mudar o Cruzeiro seria na data FIFA. Eu tinha Você está querendo dizer que o Tite tem mais 3 jogos para mostrar alguma coisa? Eu cheguei a falar isso aqui no ar, não falei? Falou. Hoje, Hoje Não, nos dias anteriormente, anteriores. falou, falou. Eu falei que uma pessoa do Cruzeiro me disse que qualquer movimento seria um período de data FIFA. Né? Até lá são 3 jogos, correto? É, que aí nós ainda falamos, aí eu perguntei pra vocês assim, são mais quantos jogos? Falaram, mais 4. Então agora mais 3. Só que isso eu escutei isso de uma pessoa do Cruzeiro. E ontem alguém, que não sei quem foi, falou com o Samuel lá no Torcedor. Foi um torcedor, né? É, ele Tinha conversou com o falado Pedrinho, com o Pedrinho, que o Pedrinho tinha falado isso e tal. Só que tem um porém nisso aí.
Tem um porém nisso aí. Tudo bem que a ideia pode ser de qualquer movimento mais brusco, você mexer na data FIFA. Mas e se o Cruzeiro perde pro Vasco domingo aqui? Eu, sinceramente, duvido que o Tite continue. E eu vou dizer por quê. Porque aí o Cruzeiro fecharia mais uma rodada na lanterna da competição. Ou na vice. Então, porque não existe vice-lanterna, né? Na penúltima posição. Existe vice-lanterna, estão de sacanagem comigo. Então é o seguinte, sabe aquele negócio de não ter como segurar? Aí o movimento já pode... E eu não sei não, tá? Eu não sei não. O Valu hoje, eu tô sentindo o Valu assim... Já quantas rodadas que você falou que já não Tem 30 dias hoje. Tem 30 dias. Depois tem do jogo 30 contra o dias. Mirassol. E quando o Valu falou isso aqui, eu vi que muita gente no chat naquela oportunidade criticou o Valu. Aí de lá pra cá, mudou o quê? Levantou o caneco do Campeonato Mineiro. Aí a zoeira que você fez durou até meio-dia de segunda-feira. Aí, terça, quarta, ontem e tal, você já acordou hoje pistola da cabeça, porque o Cruzeiro ontem tomou 2. Ah, mas e outra coisa, eu tô vendo muita gente achar que tá tudo normal perder pro Flamengo. Não. O problema, você perder pro Flamengo é normal, qualquer time que for ao Maracanã, porque o Flamengo é de fato um elenco muito superior e tal. Mas você não conseguir fazer com que o Rossi seja pelo menos um dos destaques do Flamengo no campo, você tá de brincadeira. E aí você toma 1, toma 2, o trotinho no segundo gol ali foi uma coisa maravilhosa. Quando a bola foi enfiada, o trotinho atrás do cara ali foi... Então, quer dizer, tá tudo errado. E não tem jeito. Se não ganhar do Vasco aqui, é pau. Até a minha mãe vai cair do céu. Escreve aí que eu tô te falando. Rogério Soteldo, só você pode nos salvar. Vem cá. Só você pode nos salvar.